Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje irei falar aí sobre o extintor de pó químico e o extintor de CO2, dióxido de carbono, tá ok? Pessoal, eu tenho feito alguns treinamentos aí em empresas e o pessoal tem me perguntado muito aí a diferença do extintor de pó químico e do CO2, onde utilizar, quando utilizar, né? Posso substituir na verdade o extintor de pó químico por CO2? Posso colocar um ou outro? Então vamos tirar essa dúvida aí bem rápida, prática, para não ter dúvida na hora de adquirir aí um extintor, tá ok? Pessoal, antes peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o nosso sininho aí para vocês poderem receber as notificações, beleza? Vamos lá, pessoal, vou tentar ser o mais breve possível para não prolongar muito o vídeo, vamos lá. Pessoal, tenho feito alguns treinamentos aí em empresas, escolas, e o pessoal tem me perguntado, instrutor, qual que o extintor adequado para tal equipamento? Qual o extintor que eu posso utilizar no lugar desse outro, tal? Então, assim, esse extintor realmente gera alguma dúvida ao pessoal porque ele tem a mesma característica para as classes de incêndio. Então, vocês verem aqui no rótulo dos extintores que ele fala aqui para mim, ó, extintor de pó químico para classes B e C, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. E o extintor de CO2, a mesma classe, B e C, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então, às vezes, quando o projetista lá de segurança contra incêndio ele faz essa análise, ele verifica os pontos onde ele deve colocar cada extintor, seja ele de água, de pó, de CO2, tá certo? E aí, na hora de colocar o extintor aí de pó químico e CO2, ele fala assim, meu, o que eu devo colocar aqui? Que tipo de material que o cara vai trabalhar aqui, a pessoa vai trabalhar nesse local? Então, é devido a esses equipamentos aí que a pessoa escolhe tal extintor, tá certo, pessoal? Então é assim, ó, eu costumo trabalhar assim. Vou dar um exemplo prático aí para vocês terem uma ideia. Vamos supor eu tenho uma lan house cheio de computadores, né? Notebook, computadores, servidores, né? Que são materiais caros, materiais sensíveis, equipamentos eletrônicos sensíveis, tá certo? Aí você imagina um princípio de incêndio em uma máquina que pode se propagar aí para mais máquinas ao seu redor. E aí eu pego uma farinha, um saco de farinha de 5 quilos e derramo sobre esses equipamentos eletrônicos sensíveis. Por que eu estou falando sobre o saco de farinha? Porque o extintor pó químico, o que ele tem dentro, parece como se fosse uma farinha de trigo, tá certo? Mas na verdade são produtos químicos que tem ali dentro para fazer o abafamento aí na hora do incêndio e agir aí para se apagar o fogo, tá certo? Então o que acontece? Então você imagina eu pegar um saco de farinha de 5 quilos e jogar em cima desse equipamento. O que vai acontecer? O que o fogo não queimar, esse pó vai danificar os restos dos equipamentos, o restante dos equipamentos ao seu redor, tá certo? Então aí fica meio complicado eu estar utilizando esse tipo de extintor. Então aí no caso a gente opta pelo extintor de CO2. Ah, professor, mas por que o extintor de CO2? Porque o extintor de CO2 ele é um gás. A partir do momento que eu utilizo o extintor de CO2, ele libera aí o dióxido de carbono, ele vai agir por abafamento no incêndio, mas ele vai se propagar, né? Então ele vai fazer o abafamento do incêndio ali, ele vai apagar o incêndio, mas ele vai sair do local ali, ele não vai ficar impregnado como extintor de pó químico, como se fosse, eu expliquei para vocês, como se fosse uma farinha ali, impregnando no material ou no computador que seja. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem materiais sensíveis a esse produto, que seria o pó químico, a gente utiliza o extintor de CO2. Por ele ser um gás, ele vai se dissipar aí no ar, tá certo? Então eu não utilizo o extintor de pó químico. Vamos supor que eu tenho uma empresa e lá trabalho com vários CNCs, né, máquinas computadorizadas sensíveis, né, que eu não posso molhar, ela não pode ter pó. Então, o que eu faço? Na hora que eu projetar ali o meu projeto de segurança contra incêndio, ou mesmo for atender um cliente que ele me pediu para colocar um extintor próximo daquela máquina, né, com medo de atingir ali a máquina caso ocorra um incêndio, o que eu opto? Opto por um extintor de CO2, que eu não vou danificar aquela máquina, e não de pó químico. Entenderam? Então, o que acontece?
toda vez que eu tiver uma máquina, um equipamento sensível ao pó, eu utilizo o extintor de CO2, tá certo? Então, pessoal, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas o extintor de CO2 é caro. Ele é muito mais caro que o pó químico, isso é verdade. O extintor de pó químico, ele é bem mais barato que o do CO2, às vezes chega a 3, 4 vezes mais barato. Tanto um extintor novo como a recarga, tá certo? Na hora de recarregar o extintor de CO2 também é mais caro. Mas aí você tem que colocar o custo-benefício, o que vale mais a pena. Você estragar um equipamento que às vezes custa 3, 4, 10, às vezes 15, 20 mil reais, né? E utilizar um extintor de pó químico, ou eu estar utilizando um extintor de CO2, né? Eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas eu consigo proteger meu equipamento, né? Então, pessoal, na hora de escolher aí o seu extintor, tome muito cuidado, tá? Na hora de você fazer um projeto, na hora de você atender um cliente seu que precisa lá fornecer um extintor, oriente ele, fala assim, ó, esse extintor é para isso, esse extintor é para aquilo. Ah, mas ele vai falar, pô, mas os dois são para classe B e C e o pó químico é mais barato, então eu prefiro pegar o pó químico. Aí fica a critério do cliente, você orienta ele sobre isso que eu estou te explicando agora, né? Sobre cada tipo de extintor. Aí fica do critério do cliente querer ou não, né? Até porque os dois extintores, na verdade, atenderiam a demanda aí. Mas, pessoal, orienta o seu cliente, porque um extintor de CO2, além dele ser muito útil aí nessa parte eletrônica, partes elétricas, não vai destruir o equipamento aí no futuro. O de pó químico, com certeza, se você ficar vestígios de pó nesse equipamento, ele vai corroer o equipamento, vai danificar o equipamento e isso aí acaba no final das contas sendo mais caro. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha tirado a dúvida aí do pessoal que tinham me perguntado aí. O pessoal ainda pergunta ainda nos treinamentos ainda sobre a dúvida desse extintor. Espero que eu tenha tirado a dúvida de todos vocês. Pessoal, qualquer coisa pode colocar lá na descrição, tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão para o nosso canal, o que vocês queiram saber aí da parte de segurança contra incêndio aí, coloque ali na descrição do vídeo ali que eu vou atender e responder a todos aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até um próximo vídeo aí, tenham um ótimo dia.